Em um país de impeachments, cassações e protestos, candidatos procuram diversos meios para conquistar o voto do eleitor. Na maioria das vezes, Deus mantém alto índice de popularidade. Isso porque em todo período eleitoral, candidatos batem nas portas de templos religiosos para buscar bênção de líderes movidos pela fé no voto. Só para ter uma ideia, segundo o último censo do IBGE de 2010, mais de 90% da população declara ter alguma religião e ela pode fazer a diferença na urna. Mas como votar de forma consciente? Esse deve ser o nosso papel. Para falar sobre eleições e ética religiosa, nós vamos conversar agora com o padre Paulo Adolfo Simões, secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política, que está conectado conosco. Padre Paulo, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Amém. Obrigado aí pela acolhida e pela oportunidade de poder falar através da TV Divino Pai Eterno com todo o Brasil. A gente sabe da audiência, da importância de mais esse veículo de comunicação que está a serviço da evangelização. Padre Paulo, o senhor trabalha nesse centro, como secretário executivo desse Centro Nacional de Fé e Política. Existe quem imagine, quem na ignorância às vezes pense que fé e política não combinam. Eu queria que o senhor pudesse falar da missão do Centro Nacional de Fé e Política, que acredito está vinculado à CNBB. Isso, padre. O Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara, o Cefep, é um serviço da CNBB vinculado à Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato. E ele já existe há 17 anos e tem 3 eixos fundamentais: um curso nacional de política para cristãos leigos e leigas, uma rede de assessores que, além de diversos outros serviços, também faz diversas publicações neste campo, e também uma articulação de escolas locais e regionais de fé e política. Nós temos hoje 98 escolas, sendo que 4 delas são locais, regionais, melhor dizendo, entendendo-se o regional pelos regionais da CNBB. Então, esse é o nosso papel. E a missão do Cefep é justamente fazer com que os cristãos deixem de lado isso que você fez referência, de que fé e política não dialogam, porque nós entendemos o quê? Que essa ideia é uma ideia criada, artificialmente, por quem está no poder e não quer que os cristãos levem a sua contribuição, que vem a partir do Evangelho e também da doutrina social da Igreja, que tem um rico corpo doutrinário sobre tudo isso. E é preciso que os cristãos atuem cada vez mais na política, claro que com muitos critérios, para que, de fato, os valores do Evangelho sejam preservados e levados adiante, e colocamos entre esses valores, claro, o principal deles, a vida, e a vida do mais pobre em primeiro lugar, com certeza. Padre Paulo, quando nós observamos, por exemplo, a história da presença da Igreja na política do nosso país, nós já tivemos contribuições muito relevantes desde os tempos das primeiras colonizações, por assim dizer. A Igreja, ela está presente na vida e na história do nosso povo de muito tempo. Qual o papel que o senhor observa, qual o balanço que o senhor faz da presença da Igreja na história da política do nosso Brasil, padre? A gente olhando a história, sobretudo lá no período colonial, como você lembra, no período mesmo do Império, o Brasil é um país que nunca valorizou a educação. Não é de hoje que a educação é relegada ao último plano. Enquanto toda a América Espanhola, por exemplo, já tinha universidades desde o início da colonização, o Brasil só vai ter universidade com a República. E naquele período, um padre que tivesse uma formação, sobretudo em Portugal ou algum outro lugar da Europa, era uma liderança muito bem-vinda. Então nós tivemos uma atuação muito forte, muito grande de padres, sobretudo, exercendo mesmo cargos eletivos, cargos de governo. E aqui podemos lembrar, por exemplo, me vem à memória agora, o famoso padre Feijó, que no intervalo entre o Primeiro e o Segundo Império,
foi inclusive ele mesmo regente, né, um período, e participou da regência trina também, teve essa grande participação. E de lá para cá, padre, sobretudo no regime militar que nós vivemos, o papel da igreja, através já da CNBB, foi muito forte, né, muito significativo, sempre em parcerias com outras instituições sociais, como a AB, a ABI e diversos outros, na defesa da democracia, na defesa do povo, na defesa do voto. E a gente pode citar também as diversas iniciativas que a CNBB puxou à frente ou somou-se com outros para combater a corrupção eleitoral, para melhorar as leis eleitorais, né? O próprio impeachment, você falou de impeachment no começo, do presidente Collor, foi uma grande ação puxada pela sociedade civil, a CNBB à frente. Depois, a lei do ficha limpa, a lei também contra a corrupção eleitoral, foram iniciativas em que a igreja se envolveu. Historicamente, sobretudo através das comunidades eclesiais de base, através das pastorais sociais, a igreja faz um grande trabalho de conscientização e formação política de cristãos e cristãs. Nós podemos dizer, inclusive hoje, que grandes quadros da política partidária, que conseguem oferecer uma grande contribuição ao país, sem citar os partidos, claro, vieram de formação de base da Igreja Católica. No entanto, nós temos também algumas participações que não são muito honrosas para a Igreja Católica. Nós temos, por exemplo, no momento, parlamentares que se dizem católicos e têm votado em tudo contra as orientações da CNBB e que fogem ao magistério social do Papa Francisco. E temos em diversos outros âmbitos também. Aqui a gente percebe o seguinte, padre, que é muito interessante a gente perceber. Quando se faz uma reflexão que vai para uma ação na linha de fé e política, não importa qual a fé, nem se é católica ou cristã, mas a pessoa que quer contribuir na política, a partir dos valores da sua fé, em diálogo com os outros, a contribuição é sempre muito boa. O problema é quando a pessoa quer misturar igreja e política, ou seja, ela quer usar da política para ter benefícios para a sua igreja em particular. E essa relação igreja e política, ela é sempre nociva para os dois lados, né? Quando a igreja apropria-se da política para buscar benefício próprio, ela está usando e enfraquecendo a verdadeira política, como o Papa Francisco nos lembra, que é a busca do bem comum, do bem de todos. E não se iludam os religiosos. Quando a política também ocupa o espaço religioso para falar, ela não está defendendo a fé cristã. Ela está utilizando do palco que a igreja oferece, utilizando da pouca formação, ainda infelizmente, do nosso povo, a sua ingenuidade, e o discurso político, religioso, muitas vezes, é aquele que tenta enganar o povo. A prática de quem usa o nome de Deus nem sempre é coerente nem com o evangelho e nem com aquilo que ele fala. Então aqui está um primeiro ponto muito importante para o cristão que quer atuar na política, observar nos políticos, nos candidatos. Cuidado com o candidato que usa o nome de Deus, né? A campanha eleitoral, sobretudo, é momento de falar das propostas claras e concretas que ele tem para governar. Um bom cristão, ou nós temos padres que exercem mandatos, apesar de que há uma restrição quanto a isso, mas alguns bispos liberam. Eles têm que falar do quê? Não é de fé. Eles têm que falar do que vão fazer para o povo, que deve estar vinculada à fé. Essa é a grande questão que a gente tem. Agora, a gente observa que muitas lideranças, elas nascem nas nossas comunidades, né? Na disputa de um mandato, quando alguém se coloca diante de um pleito para poder passar pelo crivo das urnas, essas pessoas, na sua grande maioria, quando se pronunciam religiosas, elas vêm de uma base de formação nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Isso falando, é claro, dos cristãos católicos que assim se nominam, que assim se colocam, né? Deve ter uma história pregressa dessa pessoa junto às comunidades, junto a algum movimento eclesial ali. O que essa pessoa deve levar, por exemplo, para a experiência das eleições, daquilo que ela tem de, digamos assim, de contato,
de experiência, principalmente esses que vêm das nossas pequenas comunidades e são chamados, às vezes, à vocação política, por assim dizer, padre. Então, padre, aqui cabe uma reflexão muito interessante, né? Primeiro, só o fato de vir de uma pequena comunidade não garante que o cristão seja um bom cristão, né? É preciso que ele participe de uma comunidade que, de fato, se preocupe com os valores do evangelho e que tenha, de alguma forma ou de outra, mais explicitamente ou menos, oferecido uma base de formação cristã para ele. O Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara, associado ao Conselho Nacional do Laicato, à Comissão Brasileira de Justiça e Paz, ao Unesp PUC Minas, e apoiado pela Comissão do Laicato da CNBB, pela Comissão das Pastorais Sociais e pela própria CNBB e diversos outros parceiros, construiu para as eleições desse ano um projeto chamado Encantar a Política, com um caderno com o texto base com o mesmo nome que está no hot site do CNLB, que é o Conselho Nacional do Laicato. Lá, no capítulo 3º, que a gente considera o centro deste caderno, e todo esse caderno, é importante lembrar, está inspirado na Fratelli Tutti do Papa Francisco, o capítulo 3º, ele vai tratar das grandes causas do Evangelho, aquelas causas que o cristão que quer se envolver com política, seja ele candidato, seja ele alguém que vai fazer campanha, ou simplesmente atuar, fazer uma discussão, ele não pode abrir mão. E dos pontos elencados neste capítulo 3º, o primeiro deles é o que nós já falamos, que a relação entre fé e política ela é muito importante. Por quê? Porque tanto a política quanto a fé devem defender a vida. Política é o quê? É administrar o que é de todos, administrar o bem comum. Consequentemente, com um olhar muito específico para as camadas mais pobres ou empobrecidas. A igreja, o evangelho, o centro do evangelho, o cerne do evangelho de Jesus Cristo está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena, vida abundante. Quando nós olhamos o nosso país, e os dados mostram que nós temos 33 milhões de pessoas que passam fome e outras 60 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Isso já nos faz pensar e refletir. Então, o primeiro aspecto é uma defesa inconteste da vida em todas as suas etapas, né? Um segundo elemento importante é que a paz que nós buscamos e a sociedade deve construir é uma paz fundada na justiça. A justiça é um tema muito caro na palavra de Deus, um tema muito caro, sobretudo, ao profetismo, mas também na fala de Jesus. A verdadeira paz social é aquela paz em que todas as pessoas, todos os grupos sociais, étnicos, enfim, como as pessoas se identifiquem, encontrem o seu espaço na sociedade, tenham respeitado as suas propostas e ideais, desde que não afrontem os demais, e consigam existir. E que, inclusive, os bens econômicos, as riquezas naturais e produzidas pelo nosso trabalho possam chegar de forma equitativa a todas as pessoas. Então, esse é o segundo elemento importante, a paz fundada na justiça. Outro elemento importante que a palavra de Deus não nos deixa negligenciar é trabalhar fundo as verdadeiras causas da pobreza, né? A pobreza não é vontade de Deus, como às vezes pode se pensar. A pobreza também não é culpa do pobre, como tenta-se dizer hoje em dia, que a pessoa ela é pobre porque ela quer, porque ela fez opção errada, porque ela foi incapaz. Não, a pobreza no Brasil e no mundo, ela é estrutural. Uma informação importante que pouca gente sabe, mas está muito publicado por aí, é que hoje, por exemplo, no mundo, 62 pessoas apenas detêm 50% de todas as riquezas. 1% da população mundial detém 99% das riquezas e 50% da população mundial vive na pobreza. Quem vai falar isso é o Ladislau Dalbor, aquele economista brasileiro que é um dos articuladores do movimento Economia de Francisco, está publicado em todos os seus livros e que traz mais elementos para isso é o sociólogo Gessé Souza também nas suas publicações. Então a pobreza ela é algo estrutural, ela é algo construída. E aquele que é mais pobre ou empobrecido, sobretudo se for negro, se for mulher, se for LGBT, enfim, ele vai ter muito menos condições de
melhorar a sua condição de vida do que aquela pessoa branca, um homem branco que nasce de uma família de classe média alta. Então é muito difícil falar de meritocracia, por exemplo, num país com essa diferença social do Brasil. Esse é o terceiro elemento. A fala do cristão na política não pode desconsiderar os dados estruturais que Jesus também sempre levou em conta. E, por fim, o quarto elemento fundamental que deve estar no discurso político, que a pessoa que venha da comunidade deve ter claro, é que nós trabalhamos para uma civilização do amor, né, em que as pessoas, apesar das diferenças, se respeitem e procurem cuidar uma das outras. O Papa Francisco, na sua encíclica social, que fala sobre o amor e a verdade, vai dizer isso. O amor não pode ser só um discurso ou só um sentimento. O amor precisa ter eficácia na vida do outro. Quando eu digo que eu amo alguém, qual que é a diferença que eu faço na vida dessas pessoas? E aí o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, vai dizer o seguinte: se uma pessoa que ama faz bem a alguém, se somar esse amor, se torna um amor político, que é fundamental, que é mais importante ainda. E então esses são os elementos estruturais que o cristão, a cristã, o candidato, a candidata que vem das comunidades deve levar para o seu discurso e mais ainda para a sua prática na vida política. E é interessante, Padre Paulo, por que as pessoas hoje em dia associam tanto a descrença ou a corrupção ao exercício da política? Será que o senhor vê a necessidade de retornarmos ao sentido original do que é política para que nós possamos recobrar esse olhar, digamos, correto sobre aquilo que é fazer política e assim separar o joio do trigo, a política da politicagem, né? A política correta da corrupção? O Papa Francisco, padre, na Fratelli Tutti, vai falar a melhor política, que é esse sentido original a que você se refere, né, que vem lá do grego, que é a arte de bem governar, a arte de governar para todos, a arte de governar o que é de todos, né? É fundamental fazermos isso. E para fazer isso, nós precisamos entender também o seguinte, que é importante que o cristão, a cristã e o cidadão em geral tenha uma atuação política permanente, que não seja somente no ano eleitoral, por mais importante que seja o ano eleitoral. E entenda também que a política não é só no campo partidário, a política se dá também nos sindicatos, nas associações de moradores, nos conselhos de direitos, enfim, toda a nossa ação é política. E temos um discurso falso construído que devemos também desmistificar, é dizer que política e economia são coisas complicadas, complexas, que o povo no dia a dia não consegue entender. Esse discurso, ele é construído para quê? Para que o povo não participe e deixe que seu destino continue sendo decidido por uma pequena elite, que na verdade, padre, nem são os políticos com mandato. Os políticos com mandato são apenas aqueles que fazem a operação política. Quem de fato decide politicamente o destino do país é quem tem o 1% que tem os 99% das riquezas, né? E esses é que mandam nos políticos. Então o povo precisa primeiro interessar-se mais por política, no dia a dia e sempre. O Papa Francisco demonstra nas suas falas que muito mais do que nos partidos políticos, ele acredita nos movimentos sociais, né? E aqui não só os movimentos sociais da igreja, por exemplo, todos os movimentos sociais. Então é importante prestar atenção nos diversos movimentos sociais. É o que ele fala na Economia de Francisco, quando ele apresenta os 3 T's, etc. e tal. Agora, uma última coisa nessa sua pergunta que é preciso desmistificar o seguinte. Já se falou muito que a corrupção política é o maior mal do país, né? Hoje já não se pensa assim mais. Hoje se tem claro outras coisas. O maior problema do Brasil, na verdade, segundo diversos autores atuais, foi o período da escravidão, que gerou uma sociedade extremamente desigual e uma sociedade preconceituosa, em que uma elite rica e branca tem ódio ao pobre, que normalmente é preto, que é indígena. E essa elite que se enriqueceu historicamente no país justamente com o suor, o sangue e as lágrimas dos escravos e outros empobrecidos, quer eliminar a esse de qualquer jeito, né? Então, esse é o grande problema do país. Depois, a corrupção, ela de fato precisa ser combatida,
é pela corrupção que se drena uma quantidade enorme de recursos que saem do nosso bolso, do nosso imposto. E aqui é importante lembrar que o Brasil é um dos únicos países do mundo em que os pobres pagam mais impostos do que os ricos, porque se cobra imposto até da cesta básica e não se cobra imposto sobre as grandes fortunas, sobre as heranças, sobre sequer quem tem um avião, quem tem um iate também não paga imposto, né? Todos os países capitalistas do mundo, os mais ricos, esses aí pagam impostos. Então, esse dinheiro que sai do bolso majoritariamente da classe média para baixo, né, até os miseráveis, porque até o mendigo que pede esmola, quando vai comprar comida, ele está pagando imposto. Esse dinheiro vai para os ralos da corrupção. Mas a corrupção não é maior no Brasil do que em outros países. Nós temos exemplos de países europeus, considerados primeiro mundo, em que personagens políticos, inclusive de grande importância mundial, foram condenados por corrupção, né? Nós temos alguns exemplos, na Alemanha, por exemplo. E outra coisa, a iniciativa privada tem tanta corrupção, se não mais, do que no meio público. Só que, claro, a corrupção na iniciativa privada não é problema público, né? E também por isso não vem a público. Mas o grande problema do Brasil não é só a corrupção. E o que a gente precisa fazer num discurso político bastante esclarecedor? É desmistificar essa ideia de que todo político é corrupto e somente os políticos são corruptos. Uma outra ideia importante que a pessoa precisa entender é que o mundo político ele não é tão complicado de se compreender, mas a prática do dia a dia ela é exigente, né? Então, a pessoa que se envolve com política, ela precisa estar atenta para as práticas, para a legislação, também para os acordos que se fazem, enfim, é um mundo que exige um pouco mais de formação. É interessante, padre, quando a gente começa a problematizar no sentido de discutir as realidades, as problemáticas, aquilo que toca a vida do cristão, principalmente naquilo que a gente pode ser protagonista de transformação para o melhor. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre esse período que estamos vivendo, que já é o período eleitoral, né? Esse período onde os políticos ficam mais religiosos, vão mais à igreja e querem tirar mais fotos com líderes religiosos para assim se associarem e, de alguma forma, nem tanto ganhar a bênção, mas o voto de quem os enxerga nas redes sociais. Na volta do intervalo, a gente trata mais sobre isso. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o Almanaque Católico dessa quarta-feira, agradecendo a sua audiência, a você que reza e participa do nosso programa com a sua opinião, com a sua participação através das redes sociais, através aí do nosso Facebook, do Twitter, do Instagram, do TikTok, da TV Pai Eterno. Lembrando que o nosso canal Pai Eterno no YouTube está à sua disposição, 24 horas ao vivo, mais um conteúdo interativo de qualidade para você, tá bom? Nossa roda de conversa hoje falando sobre eleições e ética religiosa. Está conectado com a gente o padre Paulo Adolfo Simões, secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara. Padre Paulo, nós falávamos sobre esse tempo agora, um tempo delicado até para nós religiosos, porque o volume de lideranças, de pessoas que nos procuram, é muito grande. E é muita gente que parece que só se lembra da gente de 4 em 4 anos, né? Mas há quem se engane e pense que de fato está sendo prestigiado por isso, né? Eu particularmente já caí nessa anedota algumas vezes.
mas hoje em dia a gente diz que gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu pergunto para o senhor, como a gente deve se portar diante dessa situação de políticos que procuram as nossas igrejas, que vão atrás dos líderes? Qual o olhar crítico que o cristão deve ter sobre essa parcela de candidatos? Então, padre, gato escaldado é isso mesmo. Eu acho que todos nós já passamos por isso em algum momento. E às vezes nem sempre eles aparecem só em época de eleição. Às vezes até antes tem um evento lá, vão, participam, tiram uma foto e depois essa foto aparece na época da eleição também. Mas aqui nós temos alguns elementos importantes. E aqui eu queria lembrar primeiro que a CNBB fez um protocolo para a própria CNBB nacional, a CNBB regional e para os bispos, de como atender os candidatos aos diversos cargos que se apresentem. Então, quando fala disso, é importante saber que a igreja está preocupada com tudo isso, está fazendo esta orientação. Claro que a CNBB, ela congrega todos os bispos do Brasil, mas não obriga nenhum deles, nenhuma diocese a seguir. Ela não tem esse poder, mas tem uma orientação para isso, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa importante é que nós precisamos estar abertos ao diálogo, né? Precisamos ouvir, conversar com todos. Não podemos fugir a esse diálogo. Mas é fundamental que nós tomemos esse cuidado de não nos deixarmos fotografar, sobretudo, gravar alguma coisa, né? E aí a gente tem que ter um pouco essa percepção, né, dessa situação, e podemos sempre ser enganados de novo, mesmo escaldado com água, tem medo de água fria, mas a gente cai de novo na história, não é possível. Uma experiência que algumas pessoas fazem, por exemplo, que alguns ministros ordenados fazem, é que durante o pleito eleitoral, percebendo na Assembleia que tem alguém que é candidato, deixe inclusive para que os ministros extraordinários façam a distribuição da comunhão, né? Porque alguns vão lá até nessa hora e fazem a foto, né? Então, isso é fundamental. Agora, uma coisa, padre, que eu vejo que é fundamental e todos nós podemos perceber o seguinte, e as pessoas, né, conseguem perceber, eu acho que mesmo quem vai pouco à igreja, quem não tem uma vivência política, uma compreensão mais assim, percebe. Uma coisa é o candidato ou político que sempre teve uma ação na igreja, né, mais ou menos efetiva, mas que está ali, que participa das celebrações de vez em quando ou sempre, que exerce até algum ministério da igreja, presta alguma assessoria, que participa de um trabalho social. Então esse, mesmo que apareça durante as eleições, as pessoas vão saber distinguir que é alguém que está sempre fazendo, né, o seu trabalho, sua participação ali. O cuidado se deve ter com aqueles que a gente fala que aparecem do nada, né, que aparecem de paraquedas, né, que surgem do nada. Então, esses a gente deve tomar muito, muito cuidado e estar atento a isso também. Mas sempre manter a conversa, manter o diálogo. E uma outra coisa importante que fica, que acho que nós não conseguimos dar muita conta ainda, embora a igreja, sobretudo o CNBB, tem há muito tempo feito as orientações em época eleitoral, de diversas formas, eu acho que algo que nós não damos conta ainda é o acompanhamento dos mandatos, né? Isso é muito ruim, porque nós acabamos não acompanhando aqueles que se elegem em nome da igreja, mas não têm muito vínculo conosco, para percebermos se essas pessoas, ao exercer mandatos, de fato estão fazendo algo de bom, e a gente fica sem critérios para avaliá-los, mas, sobretudo, acaba sendo injusto com aquelas pessoas que vêm de nossas comunidades, nossos movimentos, que vêm da igreja, que têm boa vontade, às vezes exercem bons mandatos ou têm muita dificuldade, mas não agiram mal, né? O próprio contexto não facilita e nós não conseguimos apoiar essas pessoas no exercício do seu mandato. É fundamental que a gente faça também um acompanhamento. Nós temos algumas iniciativas muito particularizadas de alguns lugares, de grupos de leigos, alguns sacerdotes também, de acompanhamento, por exemplo, das câmaras legislativas e outros espaços, né? Essa é uma experiência que a gente precisa multiplicar.
Perfeito. Padre, existe, o Centro Nacional também está disponibilizando esse material. Esse material ele é para orientação das comunidades e também daqueles que vão disputar um mandato, que, digamos, se identificam com a doutrina e a Igreja Católica. Fala um pouco desse material, como é que foi pensado, trabalhado para colocar à disposição das pessoas. Certo, eu vou contar um pouquinho a história de como aconteceu, né, a construção desse material, que já vai explicando o que é. A nossa preocupação era oferecer para os cristãos católicos em época de eleições, como esse ano, um material mais crítico sobre todo o processo eleitoral, que pudesse despertar o senso crítico, né? Depois nós fomos percebendo que aquilo que eu já falei no início, também não basta ter um material só em época de eleições, precisa ser um material um pouco mais profundo e um pouco mais amplo, que ele possa ajudar quem se envolve com política em nome da fé em todos os momentos da sua vida. Então a gente diz que esse material, que é o Caderno Encantar a Política, ele não é somente para esse ano eleitoral, é um material mais amplo. Nós pretendemos também, assim esperamos, que darmos continuidade ao projeto no pós-eleições e já pensando as eleições municipais de 2024, né? E, sim, a sua pergunta agora, é um material que se destina tanto aos cristãos eleitores, vamos dizer assim, que são aqueles que vão sufragar os candidatos para que possam refletir, entender os critérios que a igreja apresenta, mas também é um material extremamente bom, eu considero, norteador, padre, para quem quer ser candidato, candidata, exercer mandatos, ou mesmo depois, sem exercer mandatos eletivos, que for convidado para ocupar algum cargo de assessoria, algum cargo de confiança, né? Então, esse material se destina a todas essas pessoas. É fundamental que ele seja conhecido, seja explorado e que vá adiante. E se me permite ainda... Claro. No projeto, nós incluímos também, com a parceria com a PUC Minas, uma primeira experiência que a gente vai avaliar ainda, de um curso de planejamento de campanhas eleitorais. Por quê? Nós entendemos que, pela legislação brasileira, uma campanha eleitoral hoje não é barata. E mesmo com os fundos diversos, públicos, partidários, que nós defendemos que seja assim, porque é o único meio de quem não tem recurso conseguir participar, a pessoa mais simples, mais pobre, as nossas lideranças, e também aqueles que têm menos influência na burocracia partidária, acaba ficando com muito pouco recurso financeiro. E então, o mínimo que a gente pode oferecer é alguma técnica de como fazer um planejamento de campanha, como trabalhar a questão da comunicação da campanha e mesmo conseguir os recursos até mesmo dentro dos partidos ou fora, dentro do que a lei permite, e até mesmo a utilização desses recursos. Então, nós fizemos um primeiro curso nessas eleições, 142 pessoas passaram por este curso, algumas delas que querem ser candidatas nessas eleições, outras estarão sendo coordenadores de campanha, mas alguns já pensando nas eleições municipais de 2022. Então, o projeto Encantar a Política traz também este curso que a gente pretende continuar levando adiante. Perfeito. E nesse tempo que nós estamos vivendo, qual deve ser o olhar do cristão, padre, para as campanhas que estão em curso? E aí nós sabemos que o Brasil vive um tempo muito difícil, talvez que nós nunca imaginávamos que chegasse de tamanha polarização, ao ponto dessa polarização ser uma ameaça à integridade da vida daquele que pensa diferente de mim. Já não temos mais ambientes de diálogo, né? Então, padre, você toca de uma forma muito interessante e traz o elemento que eu ouvi hoje de um grupo que está associado ao nosso projeto Encantar a Política, que traz uns vídeos sobre a polarização, que é o seguinte: a polarização, ela não é ingênua, ela tem uma finalidade de calar quem pensa diferente, né? Porque esse medo que você falou que causa, creio que todos nós já fizemos isso, a gente, em alguns espaços, a gente deixou de participar, mesmo nos espaços de redes sociais, espaços virtuais, a gente deixou de participar, também algumas reuniões de família, de grupo de amigos, a gente não vai mais, e às vezes, quando vai, não toca mais no assunto política, porque sabe que vai ter algum tipo de agressão, vai se sentir agredido.
Isso é muito ruim, porque fazer política é isso que nós estamos fazendo aqui e é necessário. É discutir o assunto, é ouvir o outro respeitosamente, mas entender o que o outro pensa. Então, é fundamental aí que nós, cristãos e cristãs, vamos para o debate político com muita boa vontade, mas com esse desejo de ouvir o outro, a outra, e de respeitar o ponto de vista do outro também. E um pouco aquilo que Jesus fazia, que é, e a igreja sempre fez, né, que é condenar o pecado, mas não o pecador, né, ter a liberdade de chegar para a pessoa que pensa diferente de nós, que coloca algo que a gente absolutamente não concorda, e dizer o seguinte: olha, eu discordo muito dessa ideia sua, mas continuo gostando de você, amando você do mesmo jeito, e até defendo que você tenha a liberdade de continuar falando isso com o qual eu não concordo. Eu acho que falta isso na nossa sociedade de hoje. Verdade. Não é? E nesse momento, padre, algumas coisas também, assim, que é o básico, né, que eu acho que eu já falei durante o tempo todo, mas é importante frisar o seguinte: é muito importante que o cristão, a cristã, dentro do que for possível, e ele também se sinta à vontade, participe das campanhas eleitorais, né? Não deixe de participar, não fuja, faça a sua parte, não só conversando, discutindo, defendendo o que acredita, mas também lendo um pouquinho mais, prestando atenção nos debates, tentando ver os programas de partidários, se é que tem, enfim, observar os políticos que se apresentam, por quais partidos já passaram, né? A gente vê uma grande mudança não só de partido, mas também de apoios nesse momento, enfim. Depois, não vender o seu voto, de forma nenhuma, né? Nem por um sapato, nem por uma dentadura, nem pela promessa de emprego, nem pela promessa de uma faculdade para o filho, e nem de medo de ninguém, né? Porque às vezes se ameaça, olha, né? Se você votar vai acontecer isso, tal. Enfim, votar com liberdade, isso é fundamental. Procurar, dentro do possível, ser fiel às propostas que acredita, né? E se olha na lista de candidatos que tem à sua frente, se não tem ninguém que, de certa maneira, represente as propostas que você acredite, procure um pouquinho mais, vá um pouco além, mas não deixe de defender as propostas que você acredite. Também ter uma visão um pouco ampla, né, e ver o conjunto. Por exemplo, essa eleição, a nossa tendência como eleição majoritária é focarmos muito na eleição do presidente da República e, naturalmente, do governador dos estados e do Distrito Federal, e talvez nos senadores. Mas é fundamental a eleição para o Legislativo, para o Congresso Nacional, para os legislativos estaduais. A lei brasileira, e eu acho que isso é uma coisa muito boa, mas talvez nós não saibamos lidar com isso, dá um grande poder para o poder legislativo. Então, um péssimo gestor do executivo, ele pode ser impedido de fazer mais coisas ruins para o povo. Se tem um bom legislativo e também um bom executivo, ele pode ser impedido quando o legislativo é ruim. E às vezes a gente não presta atenção no legislativo. É verdade. E talvez essa seja a razão por termos tanta dificuldade de nos orgulharmos do legislativo que temos, né? Ao ponto de nos esquecermos de quem nós votamos nas últimas eleições, de nos descompromissarmos com aqueles que foram os escolhidos por nós mesmos através das urnas. Padre Paulo, infelizmente nosso tempo acabou, mas nós vamos voltar a falar mais sobre o tema das eleições, sobre a ética eleitoral aqui no nosso programa, formando consciência e ajudando o nosso povo a escolher melhor os seus representantes. Um forte abraço para o senhor, Padre. Um abraço, muito obrigado e vamos caminhando juntos com o nosso povo, né? Vamos sim.